Olá a todos e a todas, participantes do primeiro Simpósio Brasileiro Território, Cidade e Arquitetura. Meu nome é Fabrício Baldalmas, eu sou professor do Programa de Mestrado em Análise Ambiental da Universidade de Guarulhos. Então agradeço o convite da comissão organizadora desse evento. O tema que eu vou abordar é arquitetura e geoprocessamento na gestão de resíduos sólidos urbanos. É um tema que eu trabalho já com as turmas aqui da ONG de Arquitetura e Engenharia Civil e Ambiental. E eu tenho visto nos últimos anos aí que o pessoal da arquitetura também está se interessando bastante com essa parte de geoprocessamento. Falar um pouquinho de mim, né? Minha primeira formação eu sou biólogo e a segunda formação bacharel em Direito, tá bom? Conversar um pouco então sobre o que é geoprocessamento. Definição, então, do que é essa técnica que envolve muito a parte de análise espacial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o que é análise espacial. Bom, o geoprocessamento é uma ferramenta, né, que envolve cartografia, sensoramento remoto e sistema de informações geográficas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Existem várias definições na literatura sobre o que é geoprocessamento, né? E em quase todas as literaturas sempre tem essa frase, né? Se onde é importante para o seu negócio, então geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Justamente por causa da facilidade de fazer análise espacial com essa ferramenta. Tá? É um conjunto de técnicas de processamento e de análise de dados espaciais. Então a parte de cartografia não é novidade para ninguém, né? Cartografia, já existe cartografia há centenas de anos, se não milhares de anos. É a arte de fazer mapas. Sensoramento remoto é uma maneira de nós obtermos informações de um dado espacial sem ter que estar próximo a ele, através então de sensores. Por exemplo, nosso olho é um tipo de sensor. Quando eu olho para uma cadeira, eu sei que ela é uma cadeira, porque meu cérebro interpreta aquela imagem e sabe que aquilo é uma cadeira. Mas também tem como obter informações do território, da paisagem, de maneira que não precisa ir até aquele local, através de sensores então, aeroespaciais. Há muito tempo, então, começou isso com câmeras fotográficas acopladas em pombos, né, tirando fotos aéreas, principalmente Primeira Guerra Mundial, foi muito utilizado essa técnica. Depois sensores, máquinas fotográficas, né, acoplados em balões, satélites, que hoje a gente utiliza muito, e hoje em dia, né, agora com os drones, né, que dá para a gente fazer mapeamento de alta escala, por causa das resoluções dos sensores e até pela altitude que dá para a gente trabalhar com esses drones, altitude baixa. Facilidade de trabalhar com sensoramento remoto. Né, eu consigo converter uma imagem, né, em vetor. Então, eu consigo, através dessa vetorialização, eu criar gráficos desta paisagem. Isso é muito utilizado em plano diretor, planejamento urbano, é uma técnica bastante utilizada. E o SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica, é um termo que envolve outros itens importantes. Então, para um SIG existir, nós temos que ter, então, um computador, né, dados, que pode ser tabulares ou não, alfanuméricos ou não também, procedimentos, então, que é saber trabalhar com os softwares específicos para geoprocessamento, recurso humano, pessoal habilitado. Então, com esses 5 itens aqui, nós temos um SIG. E como eu falei para vocês no início, a grande vantagem do geoprocessamento é a gente fazer análise espacial. Porém, tem aqui a primeira aplicação do geoprocessamento, da análise espacial registrada, não existia computador. Vamos ver um pouquinho da história. Tá? Então, um pouquinho do conteúdo, né, é a compreensão da distribuição dos dados originados de fenômenos ocorridos no espaço. Quando visualiza-se um padrão espacial, é muito útil traduzi-lo em considerações objetivas. Exemplo aqui, pessoal, é a primeira aplicação de análise espacial que nós temos registro, que foi na área da saúde.
Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre os tipos de aplicações que nós podemos dar para geoprocessamento. Tá? Então vejam que em meados de 1800, né, em Londres, o médico John Snow, de forma intuitiva, realizou a primeira análise espacial. Tá? Ele foi convocado, possivelmente pela prefeitura, porque estava havendo um surto de cólera em Londres. E não entendiam o porquê que estava havendo tanta cólera, tantos óbitos naquele local. Naquela época, se acreditava que a cólera era transmitida pelo ar. Né? Não se sabia ainda que a cólera era transmitida realmente por água. Vamos ver um pouquinho, daqui a pouquinho para frente, o que desencadeou esse trabalho do John Snow. Então, John Snow ficou intrigado, é um médico, né? Então, eu vou tentar espacializar aonde estão os carros de óbitos, que são esses pontos. Então, ele criou um mapa em papel mesmo, né, com as principais ruas, os pontos dos óbitos, e pediu lá para o auxiliar dele, faz um outro mapa agora, com os poços artesianos. Depois ele jogou esses dois mapas um em cima do outro, e ele chegou então à conclusão de que todos os óbitos estavam em torno de um poço artesiano único. Mandou fechar esse poço e acabou com o surto. É o primeiro caso de análise espacial, que não envolvendo computador, né, feito então na história. Então, a partir desse trabalho, dessas informações, percebeu-se que a maioria dos casos de morte registrados situavam-se em torno de determinado posto localizado na Broad Street, a qual foi interditado. Exames realizados posteriormente confirmaram a hipótese de Snow, que realmente a cólera é transmitida pela água, né, e não tão pelo ar. Voltando agora para atualmente, né, para os dias que a gente está trabalhando, a gente tem que ter muita preocupação com que tipos de dados trabalhar para fazer análise espacial. Tá? Mapas, vamos dizer assim, mapas ou tabelas. Tá? A gente pode trabalhar tanto com mapa quanto tabela em geoprocessamento. E a fonte, pessoal, é muito importante saber qual é a fonte. Quem é que fez, falando em mapas, tá? Quem é que elaborou aquele mapa, em que escala ele foi elaborado, aonde ele está publicado. Não podemos simplesmente encontrar qualquer mapa na internet, baixá-los e utilizá-los como se fosse um dado verdadeiro. Tá? Muito importante não fazer isso. Existem fontes confiáveis, tá? De dados secundários. Dado secundário é quando eu pego um dado já pronto e eu trabalho com esses dados. Então, por exemplo, imagem satélite, baixar no INPE, tá? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o SGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos. Então, são sites confiáveis, gratuitos. Tá? Se for baixar vetores, aí tem IBGE, Instituto Geográfico e Cartográfico, Mineropar, Coordenação de Planejamento Urbano Ambiental e Implaza. Esses são exemplos, tá, de fontes confiáveis para a gente fazer download e utilizar dados matriciais, né, imagem satélite, quanto dados vetoriais. Pessoal, um dado primário é aquele que eu construo. Por exemplo, eu fui para campo, eu coletei a água, eu fui ao laboratório, analisei a água para ver lá pH, DBO, DBQ, esse tipo de resultado é dado primário, eu que fiz. Então, eu conheço a metodologia, eu conheço o planejamento. Da secundária, quando eu pego algo já pronto. Muito cuidado, então, com o tipo de dado a utilizar em geoprocessamento, porque se nós pegarmos um banco de dados, que na verdade vamos dizer assim, é um lixo desorganizado, se nós jogarmos num SIG, vai sair um lixo organizado. Tá? Ou seja, eu vou ter um produto final, um mapa colorido, bonito, lá com as coordenadas geográficas, mas que na verdade não vale nada. Se você for para campo, nada bate. Então, muito cuidado então com a base de dados que nós trabalharmos dentro de um SIG. Tá? A aplicação de análise espacial. Aqui são só alguns exemplos. Tá? Então, eu botei aqui recursos naturais, então para mineração, recursos florestais, análise ambiental, impacto ambiental, fontes de poluição, planejamento urbano, plano diretor, tem utilizado muito, tá? SIG, inclusive, é obrigatório já. Planejamento de ocupação do solo, zoneamento ambiental, análise de gestão de rede urbana, viária, águas, luz, até comerciais, tá? Encontrar qual é a melhor área para eu implantar uma unidade básica de saúde. Tá? Existe como você também
trabalhar com dados do censo para ver qual é a área, por exemplo, de determinada cidade que é mais importante eu ter uma unidade básica de saúde. Ou qual é o melhor lugar para eu implantar determinada comércio, sei lá, um restaurante, uma escola, um hospital. Então o geoprocessamento também é utilizado para isso. Agora eu vou dar um exemplo, tá? De geoprocessamento aplicado na gestão de resíduos sólidos urbanos. Tá? Que é algo também muito utilizado, muito importante, por quê? Porque não é fácil encontrar locais aptos para a implantação de aterro sanitário. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o quão difícil é encontrar uma área que, de acordo com a ABNT, existe norma para isso, de acordo com a ABNT, eu tenho lá todos os critérios favoráveis para aquela área, eu tenho um aterro sanitário. Tá? Então, é difícil encontrar essa área, então cada vez mais a gente está tendo buscas por novas áreas, cada vez mais distantes dos centros formadores, centros urbanos, e a parte logística torna até o trabalho mais oneroso. Essa pesquisa eu desenvolvi, tá, no Vale do Ribeira de Iguape, litoral sul, então estado de São Paulo. Essa é uma bacia hidrográfica, tá, faz divisa com o Paraná, e aqui seria já o Oceano Atlântico. Tá? É um dos últimos aí fragmentos da nossa Mata Atlântica, tá, onde está bem preservado aqui no sul do estado de São Paulo. O objetivo da pesquisa foi analisar, então, a atual situação, isso foi em 2007, tá? Essa pesquisa já é antiga, mas ainda está muito útil. Analisar a situação naquela época de como é que os resíduos sólidos dos 23 municípios do Vale do Ribeira estavam sendo dispostos, né, se era aterro sanitário ou não, e também indicar áreas adequadas, de acordo com a ABNT, para a implantação de área de aterros sanitários. Fonte de dados. Então, primeiro, para eu entender qual é a situação do Vale do Ribeira, primeiro eu fui, então, buscar dados da CETESB. CETESB é a Secretaria de Meio Ambiente Estadual do Estado de São Paulo. Tá? Então, a CETESB, ela possui relatórios, inventários, né, de 2013 até 2022, acho que já tem agora, que contém informações, então, dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Lá tem toda a produção diária de lixo, produção mensal, um monte de outros parâmetros. Então, é uma fonte confiável, eu utilizei uma fonte confiável de dados. Os técnicos da CETESB, quando eles vão visitar todos os municípios, para fazer esse inventário anualmente, eles levam lá uma planilha, né, eles visitam, então, os locais de disposição final de resíduos sólidos urbanos, e verificam, por exemplo, a área cercada, ele marca lá, X. Possui catadores? Não, X. Então, ele vai preenchendo essa tabela e vai dando nota. No final, sai uma média global daquele local. Tá? Então, se o local possui uma nota, um IQR, tá? De 0 a 6, ele tem uma gestão, aquele município tem uma gestão ineficiente dos seus resíduos sólidos urbanos. Se o IQR fica de 6,1 a 8, é uma gestão mediana. Tá? E se de 8,1 para cima, a gestão já é eficiente. Fiz um comparativo, então, de 97 a 2007, a média dos IQRs de todos os municípios da São Paulo, 645, que é essa linha azul. Tá? Então vejam que a partir de 2001, o IQR do estado de São Paulo, a média, passou então a ser como mediana. Tá? A linha vermelha é a média dos 23 municípios do Vale do Ribeira. Então vejam que em todo o período o IQR do Vale do Ribeira nunca ultrapassou os 6, ou seja, sempre foi uma gestão ineficiente. Tá? Isso, pessoal, de 97 a 2007. Tá? Então eu fui para campo, tá? Conhecer os 23 municípios, como é que eles disponibilizavam seus resíduos sólidos urbanos. Tá? Por uma grata surpresa minha, todos os 23 municípios me atenderam super bem, né? Todas as prefeituras me atenderam bem, me levaram até os locais, nenhuma me atendeu assim de maneira, nossa, o que você quer aqui saber o que nós fizemos com nossos resíduos? Pelo contrário, fui muito bem atendido por todos os prefeitos, engenheiro de obra, engenheiro ambiental. Então aqui algumas fotos para passar rapidamente, para vocês verem que realmente naquela época a gestão de resíduos sólidos era bem precária. Tá? Aqui em Apiaí, inclusive, chorume, tá? Correndo
percolando, né, pelo terreno. Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Cajati, Canané, são todos municípios pequenos, tá, pessoal? A maioria dos municípios aqui, a média é de 20 mil habitantes, 25, mas, por exemplo, Barra do Chapéu, na época, né, tinha 5 mil habitantes. Então, são municípios pequenos. Mais municípios aqui também, então, do Vale, vocês verem, então, que a situação realmente não era nada adequada na época, tá? Registro é o maior município da região, na época tinha 70 mil habitantes, hoje deve estar um pouco maior. Métodos para essa minha pesquisa, então. Então, levantamento de campo, que eu fiz, né? Andei por todo o campo, por todos os municípios. Geoprocessamento. O que eu fiz de geoprocessamento, então? Foi mapas. Fiz um mapa para cada, nós vamos falar agora, cada fator que a BNT pede, cobra, eu transformei em um mapa. Tá? Depois foi feita algumas combinações lineares ponderadas para chegar no mapa final. Então essa aqui é a minha base de dados, tá? Que eu trabalhei nessa pesquisa. Então, analisando a norma técnica 13.896, que é critérios para projeto, implantação e operação de aterros e resíduos não perigosos. Tá? Então, me baseei em norma técnica. Tá? Eu verifiquei que eu teria que produzir alguns mapas. Por exemplo, mapa topográfico, mapa rodoviário, mapa de cobertura vegetal, mapa de solos, mapa de hidrografia, mostrando os rios, lagos, mapa com as unidades de conservação e mapa de litologia das rochas. Então, essa foi a minha base de dados. Tá? Com essa base, então, eu apliquei algumas técnicas no software específico. Tá? Na época, eu trabalhei com ArcGIS, que é um software proprietário. A partir de 2014, eu só trabalho com QuantumGIS, que é um software livre e gratuito. Tá? Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês agora pode ser feito hoje no QuantumGIS. Tá bom? Então, a base de dados é gratuita, o software é gratuito. Então, hoje dá para fazer muito trabalho bem interessante gastando nada. Tá? Claro, tem que ter conhecimento. Então, o primeiro fator que eu trabalhei foi a declividade. Então, a BNT cobra então, que a declividade do terreno tem que estar entre 5% a 30%. Então, eu transformei um mapa topográfico, curvas de nível, fiz alguns procedimentos, cheguei então no mapa final, que é um mapa topográfico, obedecendo então a BNT. O segundo mapa, também critério da BNT, é distância mínima de áreas urbanas. Então, o aterro sanitário, uma área com aterro sanitário, não pode estar a menos de 2 mil metros do centro gerador, do centro urbano. E nem a mais de 10 mil metros. A gente entende, tudo bem, a menos de 2 mil metros eu entendo, porque não pode por causa do cheiro, por causa de poluição visual, por causa, às vezes, de acúmulo de alguns animais. Mas por que eu não posso ter aterro sanitário a mais de 10 mil metros do centro da cidade, do centro gerador de resíduos? Pessoal, por questão logística. Você imagina aqui um município aqui que tem 4, 5 mil habitantes, às vezes tem apenas um caminhão para todo o município. Você não tem como deixar esse caminhão simplesmente para transportar resíduos todo dia, porque o município tem outras prioridades. Então, não ter aterros a mais de 10 mil metros é questão logística, tá bom? Outro fator, então, agora de hidrografia, tá? A BNT também cobra que eu não posso ter aterro sanitário a menos de 200 metros de qualquer corpo hídrico. Então, foi feito então, com o mapa de hidrografia, apliquei alguns métodos para chegar então, no mapa final com a hidrografia. As áreas que em verde são áreas então, que não tem hidrografia, então ok, eu posso implantar aterro sanitário. As áreas em vermelho são onde tem hidrografia, então não, eu não posso ter aterro sanitário. Seguindo aqui, então, agora o sistema viário também está na norma, tá? De novo, não posso ter aterro sanitário a menos de 200 metros das principais vias né, rodoviárias, nem a mais de 500. Então tem que estar nesse intervalo. Também peguei o mapa viário de linhas, apliquei metodologia, uma técnica, né, o Distance Analysis, para chegar então no meu mapa final. Isso tudo são fatores, tá, pessoal? Que no final vocês vão entender o que eu fiz com todos eles. O mapa de rochas, litologia, tá? Não existe nada, critérios na BNT. Tá? O que eu fiz então? Eu fui para literatura. Tá?
Então eu tive que descobrir, então, algum método, alguma metodologia que me apontasse, então, quais seriam, então, as melhores ou piores rochas para estar lá no subsolo, para eu ter acima dela um aterro sanitário, né? Então, para que é importante, então, envolver então, a geologia? É porosidade e permeabilidade. É justamente por causa, se o chorume vazar, ele não percolar e chegar, talvez, até num lençol freático. Então, eu utilizei o método GOD, né, do professor Hirata, do Instituto de Geociências da USP, apliquei, então cheguei no mapa litológico, né, com áreas aptas, com as classes mais aptas ou não, a ter um aterro sanitário acima. Tá? Mapa de solos, mesma coisa, não tem nenhuma indicação na BNT, literatura de novo. Então eu fiz uma composição aqui só para criar esse mapa aqui, envolvendo granulometria de cada classe pedológica, pH, CTC e profundidade do aquífero. Então, para chegar então no mapa final, isso aqui quase foi um SIG particular para produzir esse mapa final para ser só algum fator. Depois, todos esses mapas, que eu chamo de critérios, eles são colocados em uma matriz, tá? São atribuídos pesos para cada um desses mapas, e no final sai então um quadro com os pesos de cada fator. Pessoal, isso aqui é subjetivo, tá? Não existe uma receita para dizer qual critério tem que ser mais importante entre os escolhidos para análise. No meu caso, como o Vale do Ribeira é uma região que tem grande potencial para a produção de água, eu dei maior peso para não ter aterros sanitários próximo a rios, né? O que primeiramente é salvar os rios e lagos. Claro, pessoal, todos os outros critérios também estão sendo analisados, mas vejam que a distância de rios está com maior peso. Aqui agora vem a primeira combinação linear ponderada. Tá? Então eu peguei esses 7 mapas, meus fatores, somei aos meus pesos e cheguei a um mapa final com áreas aptas, inaptas e com aptidão intermediária para a implantação de aterro sanitário no Vale do Ribeira. Cheguei nesse mapa. Tá? Vejam o que está em vermelho? São os rios. Não, realmente o que eu solicitei ao programa, ele obedeceu. Eu não queria a possibilidade de alguém implantar um aterro sanitário perto de um rio. Então vejam que, na minha legenda, tudo que está em vermelho tem baixíssima aptidão para ali ter um aterro sanitário. Vai a laranja com baixa, a amarela moderada, começa a melhorar então no verde. O verde clarinho são áreas que até alguns dos fatores, né, desses 7 fatores, alguns deles são positivos e outros não. Quando é muito alta aptidão, é porque os 7 fatores aqui, eles realmente convergem. Todos eles, então, são áreas que os 7 fatores convergem, então, para ser uma área, assim, que eu posso continuar aterro sanitário. Então, vejo que existe, sim, algumas áreas em verde escuro, bem pontualmente. Bom, eu precisava ir para campo validar esse mapa. Até então, é um mapa colorido. Eu não sei se esse mapa é real. Vejam que aqui no eixo, pessoal, no eixo X, o Vale do Ribeira tem 200 km. No eixo Y, tem 120 km. Então, se eu fosse visitar todas as áreas aqui em verde escuro, eu ia levar mais 10 anos da minha vida. Então eu apliquei um novo fator, agora média ponderada ordenada, além dos meus mapas, meus pesos, mais uma ordem de fatores, para chegar num mapa que só apresenta a área apta para a implantação de aterro. São esses pontos vermelhos. Tá? Então as áreas, só tem área muito boa aqui. E ainda assim, era muito trabalhoso para eu visitar essas áreas. Eu precisava validar meu mapa, eu precisava ir para campo e validar meu mapa. Se realmente as mapas indicadas, as áreas indicadas pelo programa realmente refletiam o que eu solicitei. Outra coisa importante, pessoal, na própria norma, se não me engano é no item 14.1.1, a linha F, ela diz que um aterro sanitário, a implantação do aterro sanitário, tá, ele só vai ser licenciado, tá, só vai poder iniciar a obra dele, se o projeto comprovar que aquela área escolhida pode receber aterro daquele município, daquela população, por até 10 anos. Tá? Por quê? Falei no início. Porque implantar um aterro sanitário é caro. Mantê-lo talvez ser mais caro ainda. Então, quanto mais tempo a gente puder ficar naquele local recebendo resíduo, melhor, do que ter que fechar ele e ter que abrir um outro aterro. Tá? É um gasto muito grande, tá? De recurso financeiro
energia, recurso humano. Então eu fui até o IPT, tá? Instituto de Pesquisa Tecnológica, que fica dentro do campus da USP, né? E descobri então que existe uma fórmula para eu calcular, então, para determinada cidade, qual é a área que eu preciso reservar para ali eu ter um aterro sanitário que vá servir aquela população para os próximos 10 anos. Então, apliquei essa equação para os 23 municípios da Oliveira, tá, utilizando, então, a produção por dia de resíduo de cada município. Isso aqui eu peguei onde? No Inventário Estadual Resíduos Sólidos da CETESB. Tá? Então, foi uma fonte secundária, porém confiável. Né? Então, eu fiz o cálculo para os próximos 10 anos. Esse problema, Fabrício, como é que você faz o cálculo para os próximos 10 anos, se você não sabe se a população daqui a 10 anos vai estar maior ou menor? Então, eu tive que fazer uma projeção. Eu usei dados do SEAD, peguei dados dos últimos 20 anos do SEAD para cada município, para ver se a tendência daquele município seria então, aumentar a população e diminuir a população. Fiz os cálculos para chegar então até 10 anos depois, para então sim ter uma área mínima para aquele município para poder receber um aterro sanitário. E também implantei uma análise de rede, já vamos entender um pouquinho o que é isso. Tá? Que eu pensei, não, eu não vou procurar apenas áreas que sejam aptas para um município. Se tiver uma área apta que possa receber resíduo de 2 municípios, ou 3, ou 4, perfeito. Então, nesse caso, eu vou fazer buscas por tamanho de área, por número de habitantes, e não por município. Então, eu estipulei que áreas que possam receber um aterro sanitário, para receber até 10 mil, resíduos sólidos, para até 10 mil habitantes, por 10 anos, que tivesse, então, em até 10 quilômetros da área urbana, que o programa me mostrasse, essa área aqui, ela atende o critério. E assim sucessivamente até chegar, então, em áreas que podem receber, então, resíduos sólidos de mais de 50 mil habitantes, por 10 anos, e que tivesse, então, não mais que 50 quilômetros da fonte geradora. Então, aqui o primeiro resultado, tá? Vejam, é a análise de rede para aterros que atendem até 10 mil pessoas, municípios de Barra do Chapéu e Itapuã Paulista. Então, vejam que as linhas verdes saem do centro da área urbana, tá? E tocam alguns polígonos vermelhos. Esses polígonos vermelhos, eles atendem o quesito, eles podem receber, então, resíduos de até 10 mil habitantes por 10 anos. E essa análise de rede, pessoal, não é em linha reta, tá? Ela segue a malha viária. Tá? Inclusive, obedece até onde é contramão. Né? Seguindo aqui, então, agora um pouquinho mais. Áreas que possam receber resíduos para até 30 mil habitantes por 10 anos. Então, veja o que aconteceu aqui. O programa, o ArcGIS, na época, ele apontou uma área, então, que pode receber resíduos de Barra do Chapéu e Apiaí. Porque os 2 municípios juntos não dá 30 mil habitantes, por 10 anos. E no mesmo ano que eu fiz essa análise, foi publicada aqui no estado de São Paulo a política estadual de resíduos sólidos, né, que vinha incentivar, então, os municípios a se criarem consórcios para implantar aterro sanitário, justamente pelo preço que é de implantar um aterro sanitário. Aqui, então, uma área que tem entre Jacupiranga para Paraquaraçu, que eu fui para campo, né? Aqui eu escolhi algumas fotos, fiz várias trabalhos de campo. Fiz esse campo com o meu orientador, o professor Arley Benedito Macedo, geólogo, e com o cunhado dele também geólogo, para a gente verificar se realmente aquela área lá que o programa apontou como uma área apta para os 7 fatores, se realmente estava apta mesmo. E bateu. Tá? Bateu em relação à topografia, distância de malha viária, distância da área urbana, bateram essas áreas. Então aqui são áreas, pessoal, todas as áreas aqui, elas podem receber, então, resíduos de registro para Paraquaraçu, Jacupiranga e Cajati. Seguindo, uma outra área então, que eu fui em Miracatu, também a gente foi analisar, também bateu pela análise. E aqui uma área que pode receber, então, resíduos dos 2 municípios. Agora em Jacupiranga, uma área grande, tá? Que pode receber resíduo também agora de registro, Paraquaraçu, Jacupiranga, Cajati, também com validação de campo. E finalizando aqui,
outras áreas maiores também, que podem receber aterro, resíduos, né, de Paraquara Suja, Piranha e Cajati. Pessoal, as conclusões. Vou resumir a conclusão, vou voltar para esse site aqui, para esse slide. Conclusão. Você pode perguntar, Fabrício, aqui em Jacupiranga, então o programa demonstrou que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas aptas a receberem resíduos sólidos urbanos por até 10 anos para 50 mil habitantes. Ok. Qual dessas áreas é a melhor? Não sei. Tá? Não cheguei nesse critério. Tá? Agora, eu sei que o que está em branco não pode aterro sanitário. Então, essa é uma das principais, talvez, aplicações de geoprocessamento. Né? É mitigar custo. Em vez do prefeito ter que contratar uma equipe de geólogo, engenheiro, para mapear o município inteiro, fazendo sondagens, que é caríssimo, né? Eu posso indicar, olha, façam sondagem em 8 alvos aí, para ver então a profundidade do aquífero, para ver se realmente o tipo de solo bate. Agora, Fabrício, qual dessas áreas aqui é particular, é do município, é do estado, da União? Não sei. Aí realmente tem que ser feita uma análise mais detalhada. Se é particular, sabe que o proprietário quer vender? Quando ele quer vender, é uma segunda fase da pesquisa. Mas com certeza eu posso dizer o seguinte, a utilização de geoprocessamento para diversos fins, engenharia, saúde, comércio, arquitetura, ela otimiza tempo e custos. Obrigado.